sobre muro de separação. Se tornou um símbolo, uma ilustração de separação, o muro. Na história recente, nós tínhamos o Muro de Berlim. Foi levantado numa madrugada, separando a Alemanha Ocidental da Oriental. Em uma madrugada construíram aquele muro e muitos que estavam passando para o lado ocidental, que prosperava, era capitalista, não conseguiram mais. Isso fez com que famílias e amigos e comerciantes ficassem sem este contato. Este muro foi levantado em 1961, só foi derrubado em 1989. Ficou conhecido na história como a queda do Muro de Berlim. E é interessante, irmãos, os retratos, as pinturas daqueles que encontraram seus queridos depois da derrubada daquele muro, no fim da Guerra Fria, colapso do comunismo, e as pessoas felizes abraçando ali os seus queridos. Isso está registrado em várias pinturas e fotos. Mas, irmãos, até hoje nós construímos estes muros. Talvez não literalmente construir um muro que o outro não consegue atravessar e se pular ou tentar atravessar morre, como muitos morreram lá em Berlim. Mas barreira com o próximo, distanciamento, desprezo. E é isso que Paulo está tratando aqui. Havia literalmente, nós vamos explicar isso, um muro, uma parede de separação entre judeus e gentios. Eles estavam separados, alienados. Tanto que a palavra diz, separados, versículo 12, e agora aproximados, versículo 13. Sem Cristo, versículo 12, em Cristo, versículo 13. Nós temos então a mesma estrutura do capítulo 2, versículo 1 a 10. O homem sem Deus e o homem com Deus. O homem sem Cristo e o homem em Cristo. Portanto, o nosso texto aqui pode ser dividido desta forma: quem somos sem Cristo e quem somos em Cristo. Nós vamos ficar com essa segunda divisão. Primeiro, nós somos amados. Observe o versículo 11, lembrai-vos de que outrora, antes, vós gentios na carne. A palavra gentio se refere a todo aquele que não era judeu propriamente, israelita, ligado a Israel, ao templo. Era considerado um gentio, os povos das gentes, os bárbaros e tantos outros, os gregos. Qualquer pessoa alienada da comunidade, da geografia de Israel, dos costumes, os gentios, como nós, gentios na carne. Por que nós somos amados em Cristo? Se você observar, nós éramos intitulados por incircuncisos. O judeu era circuncidado. Ele tinha um sinal da aliança na carne, na sua vida, mas o próprio Moisés dizia, circuncidai o vosso coração. E eles, circuncidados, com esta marca da aliança, olhavam para os gentios e falavam o seguinte, esses incircuncisos, e desprezavam aqueles que não eram judeus. Nós éramos então gentios intitulados assim. Mas Paulo diz, por aqueles que se intitulam circuncisos. Mas na verdade eles não têm aquela circuncisão espiritual, aquela vida com Deus. Eles têm um nome, mas eles não têm a vida. Segundo, nós éramos separados. Olha só, separados da comunidade de Israel. Separados, nós estávamos fora desta comunidade. As promessas foram feitas a Abraão.
aos patriarcas. As 12 tribos receberam as promessas, os códigos das leis. Eles tiveram aquela experiência que nós lemos no Antigo Testamento. E os gentios? Eles estavam fora, separados da comunidade de Israel. Terceiro, estranhos às alianças da promessa. Você imagina então um gentio lendo as alianças, a aliança de Abraão, Isaque, Jacó, a aliança de Davi, e tantas alianças firmadas ao longo da história, e o gentio pensava o seguinte: isso não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Era estranho, era um elemento estranho à aliança da promessa. Intitulados incircuncisos, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, sem esperança. Que esperança um homem pode ter? Se você já foi visitar alguém em hospital e pôde olhar realmente no olho de uma pessoa que não tem Deus e está morrendo, você consegue ver o que Paulo está dizendo: o seguinte: essa pessoa não tem esperança. Ela não tem esperança de nada. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não tem nenhuma expectativa de vida futura, vida eterna. Não tem esperança alguma. E por último, nesse versículo, sem Deus no mundo. Essa expressão aqui é muito forte. Justo neste mundo sem Deus. Quando a pessoa perde um ente querido, uma pessoa muito próxima, normalmente ela fala assim, um cristão: eu não sei como um descrente pode suportar uma dor assim sem Deus. Como que a pessoa vai passar pelas coisas, pelas tristezas desta vida, deste mundo, sem Deus? Olha só as duas coisas: não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nesta semana, eu e você vamos encontrar muitas pessoas, centenas, talvez poderíamos dizer milhares de pessoas nessa cidade enorme, sem esperança e sem Deus no mundo. Só Jesus traz esperança. Nenhuma outra religião traz esperança. É tudo uma confusão, uma ilusão baseada no homem. E muitos que talvez você encontrou hoje até, familiares, parentes, amigos, eles não têm esperança de nada. E eles estão vivendo neste mundo sem Deus. Essa é a tristeza de Gênesis 3 e 4. Quando o homem sai do jardim, ou seja, sai da comunhão, sai do prazer, sai da presença de Deus e começa a andar e viver neste mundo. E Caim mata o seu próprio irmão e começa então também a andar neste mundo com medo de morrer. Nós então em Cristo somos amados, porque Ele nos tira dessa situação. Ele nos batizou. Nós temos a marca da aliança. Nós não somos mais separados da comunidade de Israel. Pelo contrário, nós somos o novo Israel de Deus. Não somos mais estranhos, estamos colocados para fora da aliança da promessa, não. Deus nos faz esta aliança, nós somos filhos de Abraão pela fé. E nós temos esperança, e nós temos Deus neste mundo. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Longe, distante, sem Deus, sem esperança. Essa é a imagem do homem sem Cristo. Agora, essa pessoa foi aproximada. A palavra aproximada é trazida para perto mesmo. Foi aproximado, foi trazido pelo sangue de Cristo. Se nós olharmos, irmãos, para a nossa vida, é isso aqui. Já falei de Efésios 2, seguindo a carne, o mundo, Satanás,
como se fosse um cachorro domado por Satanás, fazendo a vontade dele. E agora nós estávamos fora da aliança, fora do amor de Deus, mas ele nos alcançou. Lá de longe, o Senhor nos atraiu, amados. Segundo, aproximados. Olha só, mas agora, os irmãos lembram que eu falei deste mas do versículo 4. Nós estávamos naquela situação miserável. Versículo 1 a 3. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Agora a mesma coisa, a mesma estrutura. Versículo 11 e 12. Nós sem Cristo. Mas agora em Cristo Jesus. Veja que quem muda a história da nossa vida, quem muda a história do pecador, é Deus. Nós estávamos mortos, mas agora Deus, por causa do grande amor com quem nos amou, nós estávamos fora de Israel, fora da promessa, fora da aliança, longe de Deus, totalmente alienado de Deus. Agora, em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, fomos aproximados. Terceiro, unidos. E este é o ponto central do texto. A união de judeus e gentios. Esse texto fala sobre a unidade do povo de Deus. Unidos pelo pacificador, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Antes você tinha essa separação, judeu, gentil. Em Cristo caiu tudo. Em Cristo nós somos um. Ele é a nossa paz. Em Cristo não há divisão, não há diferença, não há qualquer questão de raça, se usarmos esse termo, onde nasceu, quem é, quanto dinheiro tem, não tem, tem título, não tem, é dessa cor, não tem nada disso em Jesus. Ele é a nossa paz, ele é o pacificador, unindo os povos. Como Paulo também fala em Gálatas, não pode ter essa diferença. Nós somos um em Jesus Cristo, unidos. E ele fala de uma parede, olha só, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Presta atenção aqui, por favor. Havia literalmente um muro lá no templo de Jerusalém, uma mureta, que cercava assim. O gentil, ou seja, aquele que não era judeu, já expliquei, ele não podia passar aquilo. E arqueólogos acharam até uma inscrição neste murinho. Estava escrito em grego, traduzido, é o seguinte, abre aspas, estava escrito lá nesse murinho, lá, imagina um gentil indo lá no templo adorar a Deus, se apresentava, chegava nesse murinho lá, ele não podia passar, e tinha uma inscrição ali para ele, tinha um recadinho para ele ali, abre aspas, nenhum estrangeiro deve entrar além da mureta e da cerca que rodeiam o santuário. Olha agora, quem for pego será responsável por sua própria morte que sobrevirá. Por isso que quando Paulo escreve, agora volta para o texto aqui, e vai acompanhando com atenção. Jesus derribou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele que era um judeu acostumado, muito acostumado com o templo, usou esta metáfora do muro que separava judeu e gentil. Agora você imagina um gentil chegando lá para adorar e tinha um murinho, lá nesse murinho estava escrito mais ou menos o seguinte, se você passar aqui você morre. É privilégio nosso esse espaço aqui. É um privilégio dos judeus. Ele se sentia à parte, ele se sentia marginalizado, nesse sentido de estar à margem.
E mais, Jesus, o seu ministério, disse que o pátio dos gentios, o átrio dos gentios, estava uma desordem, uma confusão, uma barulheira só. As pessoas cortavam caminho pelo templo para chegar no monte mais rápido. Era o outro lá com a mesa cobrando mais caro, trocando moeda para ganhar dinheiro, com juros, com excesso, animais sujando aquele pátio. E o judeu pensava o seguinte: deixa esse espaço aí para os gentios, eles oram aí mesmos. A gente fica com o espaço, vamos dizer assim, VIP. Aliás, tem igreja agora com área VIP, que é uma aberração isso aí. Eu não sei mais o que o pessoal vai inventar para ficar pior do que já está. Uma área VIP, isso vai completamente contra aqui o que Deus ensinou. Isso é uma blasfêmia, criar uma separação entre os crentes. Por isso também na igreja ninguém é doutor, vamos orar com um doutor, tal. Na igreja não funciona assim. Não deveria, em culto, não deveríamos fazer nenhuma menção a cargo ou qualquer coisa dessa espécie. Ou ficarmos pensando, você viu quem está no culto hoje? Aquela pessoa ou aquela outra, etc. Aqui nós somos um. Agora imagina Paulo, o fariseu, o zelo, que consumia ele na juventude. Ele gostava daquele muro que ameaçava o gentio. Dizendo assim para o gentio: se você passar, a gente pega você e mata você. Agora este Paulo, que entendeu o evangelho, sabe que Jesus Cristo destruiu este muro de separação. Espiritualmente falando, não estou falando que Jesus foi lá e destruiu aquele murinho, os irmãos entendam. Espiritualmente falando, já não há uma separação. Não há entre nós, meus irmãos, alguém que tem mais acesso a Deus do que os outros. Alguém que é representante entre Deus e os homens. Não existe. Alguém pode dizer: e o pastor? O pastor pastoreia, é só isso. Ele alimenta o rebanho com a palavra de Deus. O pastor, os presbíteros, mas não tem um clero, não tem um grupo especial, não tem um papa, não tem alguém assim que está acima dos outros homens. Nem tem um povo que é mais especial para Deus do que o outro. A parede, o muro foi destruído pelo Senhor Jesus. Não vamos construir mais nada. Não vamos olhar para um crente e dizer assim: esse crente veio daquele lugar, ele é assim, ele é assado, então eu não quero ficar com este, eu quero ficar somente com este, eu quero fazer parte deste grupo da igreja e não daquele. Jesus derrubou a parede. Os judeus e os gentios podem se abraçar agora, sentar no mesmo banco da igreja, como diz, por assim dizer, sentar no mesmo lugar, adorar o mesmo Deus, falar a mesma língua. A lei, Jesus aboliu nesse sentido judaizante, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então veja, Jesus não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. A gente não vai sair fazendo o que quer da vida. Não, ele cumpriu a lei. No sentido judaico, judaizante, olha só, como que o gentil se sentiria? Eu como aquelas coisas que a lei proíbe. Os judeus falam que eu não posso nem encostar neles. Se um judeu vê que eu estou chegando assim, indo para o templo de Jerusalém, se ele está no meu caminho, ele vai para o outro lado da rua. O gentil, então, ele se sentia excluído pelos mandamentos da palavra, que os judeus distorceram, exageraram, deturparam. Agora Jesus diz o seguinte: o homem não deve ser estimado por aquilo que ele come. O homem não pode ser considerado mau, ruim, indigno, porque ele veio desta região. Por isso que o Evangelho de Lucas fala muitas vezes, e este homem era samaritano. Quem ajudou aquele que precisava era samaritano. Não foi aquele religioso que voltou
do templo de Jerusalém devia conhecer muito bem a lei. Aquele homem, o único que voltou para agradecer, Lucas diz, e este era samaritano. A mulher samaritana em tantos outros casos. Agora, a lei não é um empecilho para eles, uma barreira. Pelo contrário, Jesus aboliu na sua carne, porque a cruz é o cumprimento da lei. O gentio não vai olhar para a lei e dizer assim, eu não cumpro, eu não consigo, eu não sei, eu não faço, eu não posso ter Deus na minha vida. Agora, em Jesus Cristo, ele foi aproximado, ele foi perdoado. E olha só, dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Deus não tem dois povos, Deus tem um só. Nele, nós temos um novo homem, ou seja, uma nova criação, uma nova humanidade, novas pessoas fazendo a paz. Jesus fez tudo isso. Jesus reconciliou, Jesus pacificou. Segundo, a reconciliação, ambos em um só corpo com Deus. Tivesse um judeu aqui ouvindo a palavra, cresce em Jesus, ele não é mais privilegiado do que os outros. O povo judeu hoje não tem um privilégio, não tem algo especial sobre eles. E Deus não olha de uma forma separada os judeus e os gentios. Em Cristo nós temos apenas um corpo. Um corpo. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Através da cruz, destruindo a inimizade, versículo 16. Jesus conseguiu fazer isso através da cruz. Ele evangelizou, vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz aos que estavam perto. Amados, aproximados e unidos. Olha o ministério de Jesus, olha a pessoa de Jesus unindo judeus, gentios, pessoas inimigas, pessoas contrárias, pessoas que estavam distanciadas. Agora em Cristo, meus irmãos, nós somos um. E é isso que ele prega. Vivam em paz uns com os outros. Aceita esse irmão que está agora do seu lado. Aceita o samaritano. Aceita. Por isso que eu falo, irmãos, que nós temos o perigo aqui, olhando para esse texto, de irmos contra a obra de Jesus, permanecendo num estado de inimizade com o próximo, fazendo diferença entre as pessoas. Esse grupo eu amo, esse grupo eu não amo, para esse eu prego o evangelho, para esse eu não prego o evangelho. Não é isso que Jesus fez. Não é isso que Jesus faz. E não é para isso que Jesus nos chamou também. Unidos pela evangelização, unidos pelo Espírito, olha só, porque por ele, versículo 18, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: o gentio, o feiticeiro de Éfeso, aquele que viveu na prostituição lá em Corinto, ele é meu irmão em Cristo. O assassino, o torturador que creu, que se arrependeu, agora ele é meu irmão em Jesus. Eu estarei no céu com ele para sempre. Agora nós somos um, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Senhor. Amados irmãos, só Deus poderia quebrar a barreira do preconceito no coração de Paulo. Ele odiava os gentios. Ele odiava com todas as forças o cristianismo. Mas Jesus foi ao encontro dele, ganhou o coração dele e encheu o coração de Paulo de amor. Portanto, nessas ruas cheias de prostituição na nossa cidade, mulheres vendendo o próprio corpo. Sabe o que você faz quando passar por essa cena que de fato é terrível? Ora para aquelas pessoas, Deus tenha compaixão.
essas vidas sem esperança e sem Deus no mundo. Enxergue como Paulo enxerga. Não tem esperança sem Deus no mundo. Se você puder, assista o pregador e pastor Paul Washer pregando na prisão. Pregando para aquelas pessoas que fizeram coisas assim terríveis. E ele está lá pregando sobre a fé e o amor em Jesus Cristo. Sobre o pecado, uma mensagem de confronto também. Porque isso é amor. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Tem região até hoje que tem país que odeia o país vizinho. E esse país não prega o evangelho para o vizinho. Como pode ser isso? Conhece o evangelho? Talvez até conhece, mas não na profundidade que deveria. Por Cristo nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Se Jesus nos chama de irmãos, quem somos nós para desprezar o irmão que está ao nosso lado? Jesus morreu por ele. Quem somos em Cristo? Quarto, cidadãos do céu. Olha só, vocês eram estrangeiros, peregrinos, mas agora vocês são concidadãos dos santos. Quinto, membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Nós temos o mesmo Pai. Nós somos irmãos uns dos outros. Ah, mas aquele irmão faz isso, faz aquilo outro. Mas Jesus morreu por ele. O preço foi a cruz. E Jesus morreu por aquele irmão. Custou então a mesma coisa. Jesus fez a mesma coisa pela minha vida e pela vida dele. Então vamos amar. Vamos ter, meus irmãos, essa ideia clara na nossa cabeça de que nós somos uma família. Família de Deus. Família que ama. Família que socorre. Família que ajuda. Se você é uma pessoa distanciada emocionalmente, não se envolve com as pessoas da igreja, com os irmãos, não chora, não sente o que está acontecendo, se arrependa dos seus pecados. Ontem nós tivemos um misto de alegria e tristeza lá no casamento. Nós precisamos conectar o nosso coração com os irmãos. Quem está chorando, a gente chora. Está alegre porque conseguiu isso e aquilo, se alegra. Viver a igreja, e não só frequentar a igreja, ou achar interessante. Eu achei interessante aquela questão que o pastor falou lá do muro e tal, mas e na minha vida? E se eu estou cercado de muros, de muralhas, ninguém se aproxima? Ou se eu estou distante de alguém, dizendo, eu não quero conversar com essa pessoa, eu desprezo aquela pessoa e ofendo aquela pessoa? Quem somos nós, meus irmãos, para fazer isso? E será que nós temos tido nesta igreja uma experiência de família? Sabe uma coisa? Uma vez eu preguei no acampamento. Trabalhava numa igreja e o pastor da igreja, o pastor titular, nós cantamos esse cântico que diz assim, somos corpo, e fala uma hora sem qualquer falsidade. Ele chegou para mim e falou assim, Tony, será que a gente pode cantar isso? Sabe o que eu disse para ele? Eu não sei se dá para cantar. Talvez em termos ideais, pensando no ideal, mas será, irmãos, entre nós, poderíamos cantar sem qualquer falsidade? Deus queira que sim. Deus queira que eu, particularmente, eu estou falando eu no sentido assim, você aí, o sujeito, possa cantar. Eu não sou uma pessoa falsa, hipócrita, maquiada, vivendo um teatro de família, mas que na verdade não é. E às vezes nós gastamos as palavras, e isso é muito preocupante, chamar alguém de irmão, chamar de irmã, isso é profundo. Tanto que a gente não pode falar para qualquer um, meu irmão, minha irmã. Nós somos da família de Deus. A nossa cidade, a nossa família, nós somos irmãos uns dos outros.
Paulo diz, essa irmã que tem sido mãe para mim. A cidade, a família, nós somos membros da família de Deus, e o santuário, edificados como um santuário, fundamentado na palavra, apóstolos e profetas, Jesus, a pedra angular, dedicado ao Senhor, crescendo. Perceberam as metáforas que Paulo usa aqui? A cidade, a família e o santuário. Nós somos um edifício. Nós estamos aqui nesta igreja para sermos edificados. A palavra edificação, edificar, construir, levantar, erguer, contribuir para o progresso do irmão. Orar, pregar a palavra, aconselhar. Veja, nós somos um santuário, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Espírito que habita em nós, na sua igreja. Para terminar, meus irmãos, algumas perguntas. Pensa assim, eu sou. Ou seja, você pensa em você, falando para você mesmo, pensando para você mesmo. Eu sou um evangelista que alcança os perdidos? Ou eu sou um orgulhoso que despreza o semelhante? Eu sou fonte de divisão ou amor entre os irmãos? Eu gosto de fofoca, de contenda? Eu gosto de amor entre os irmãos, de unidade, alegria, amizade? A minha vida é fonte do quê? Eu sou um muro de separação. Isso aqui é uma frase muito conhecida. Eu sou um muro de separação ou uma ponte de amor? Pense nisso. Eu sou um muro, eu divido as pessoas, eu me afasto, eu me distancio para criticar, para jogar bomba do outro lado, ou eu sou uma ponte para aproximar as pessoas, pacificar, construir e fortalecer os relacionamentos? Jesus disse, ame a Deus e ame ao próximo. Louvado seja o Senhor pelo que Ele fez na nossa vida. E que a nossa igreja seja essa igreja forte, família de Deus. Nós somos irmãos, nós somos cidadãos do céu, nós somos o santuário do Deus vivo. Nós estávamos longe, agora nós somos aproximados, unidos, na mesma família, filhos de Abraão, amados de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Feche seus olhos. Vamos ter um período de oração. Ore ao Senhor. Vamos pedir para Ele curar o nosso coração. Vamos pedir para Ele nos ajudar a amar. Colocar amor na nossa vida. E se você tem sido fonte de contenda, peça perdão a Deus. Causando divisão entre o povo de Deus, peça perdão a Deus. Pede para o Senhor destruir os muros de separação. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor transformou a nossa história, redirecionou os nossos caminhos, derramou amor no nosso coração. Louvado seja o Teu nome, Deus. Temos agora essa unidade do Teu povo, Senhor, sem separação, divisão, discórdia, contenda.
privilégios. Pela obra maravilhosa de Jesus Cristo, somos um. Trata, Senhor, o nosso coração. Trata, Senhor, o coração da igreja, para que aqui possamos viver como uma família, e de fato somos. Família de Deus, cidadãos dos céus, santuário do Deus vivente. Senhor, tem misericórdia de nós. Aproxima os irmãos uns dos outros. Sejamos um povo alegre na Tua presença, feliz. Afasta de nós contendas, divisões, agressividade, ira, gritaria, fofoca. Tira isso, Senhor, do nosso meio. Se há inimizade entre nós, que haja perdão, Senhor. Que haja reconstrução de relacionamento, reaproximação. Ó Deus, que nós possamos amar as pessoas. Que nós possamos pregar o Evangelho aos perdidos. Porque o Senhor também nos alcançou. Estávamos longe também, alienados, fora. E o Senhor foi lá e nos alcançou, trouxe para os teus braços, para a tua igreja. Nós somos o povo do Senhor. Ó Deus, que possamos fortalecer a nossa união, a nossa comunhão, a nossa fé, o nosso amor, a nossa unidade em Jesus Cristo. Que sejamos uma ponte, Senhor. Pessoas que edificam, pessoas que constroem, pessoas que ajudam, pessoas que servem, pessoas que têm sempre uma boa palavra, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra também de confronto, mas com amor, com bom interesse, com um bom propósito, Senhor. Transforma a nossa vida. Transforma, Senhor, a nossa história. Aviva esta igreja para que seja uma igreja conhecida pelo amor. Amor a Deus, amor aos irmãos, amor ao próximo. Senhor, hoje no nosso calendário secular nós temos o Dia das Mães. Que possa ter profundo amor nos relacionamentos de casa, entre os cônjuges, marido, mulher, que possa ter amor, Senhor. Possa ter amor dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Que não haja inimizade, discórdia, ciúmes, ira, contenda, gritaria. Senhor, que haja amor dentro da nossa casa. Reconstrói relacionamentos. Ministra, Senhor, perdão aos corações. Tranquiliza, Senhor, os corações. Ó Deus, ajuda para que haja aproximação, para que o coração dos filhos seja convertido ao coração dos pais, o coração dos pais aos filhos, conforme a promessa da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.